Olá, seja bem-vindo à aula de Gira Service Desk da semana do Service Desk, a extensão. Que legal que você está aqui nesse curso, eu espero que você esteja aproveitando. Ele é um curso introdutório e você deve ter percebido que tem vários insights, várias sacadas e vários caminhos para onde percorrer. Um deles é ferramenta. E eu quero que você entenda bem como que funciona o Gira Service Desk, mas não só isso, que você já possa obter algum uso. Então, espero que você goste dessa aula e já comece a usar minimamente o mínimo do mínimo do mínimo no Gira Service Desk, beleza? Então, vamos lá? Então, meus queridos, vamos entender o porquê utilizar o Gira como solução de Service Desk e como utilizar. Por que o Gira? O Gira serve tanto para pequenas empresas como para empresas gigantes. Você tem NASA utilizando, você tem Spotify e outras empresas gigantes do mercado. Grandes players estão utilizando o Gira, como empresas pequenas como a minha, a Diferencial TI, também utiliza Gira, empresas até menores. O Gira tem integração com várias ferramentas. Você pode integrar o Gira com o Power BI, a gente já fez integração disso. Você pode integrar o Gira com Confluence, Pipedrive e uma infinidade de soluções. E ele é extremamente configurável. Você mexe no Gira do jeito que você quiser. Você deixa a coisa exatamente como você quer. E você pode começar o projeto em poucas horas. Isso mesmo. Dependendo do tamanho, do porte do seu Service Desk, você pode começar ele hoje mesmo. Ao final dessa aula, você já pode ter ele pronto. O Gira é a solução que nós utilizamos na Diferencial TI para tudo. Não só para o Service Desk, mas para a gestão de todos os projetos, para a equipe de marketing, para a equipe o financeiro, todo mundo utiliza ele para gerir as atividades. Toda empresa hoje funciona aí dentro. Nós temos o lema que se você abrir o Gira e não tem nada para você fazer, você pode fechar o notebook e ir para casa. Vocês precisam entender o seguinte: a Diferencial TI ela é uma empresa que surgiu inicialmente fazendo infra para outras empresas. Nós temos ainda essa divisão de infra, um time de Service Desk, e nós estávamos em busca de uma solução que nos atendesse de forma escalável, que à medida que nós fôssemos crescendo, a gente pudesse colocar mais coisas, automatizar alguns processos e ter mais informação. E aí nós testamos várias ferramentas, nós testamos GLPI, nós testamos o Spiceworks, nós até já chegamos a utilizar muito lá no começo mesmo, o Outlook mais algumas ferramentas para colocar o Service Desk para rodar. Então, a base de conhecimento ficava no SharePoint, no Word, o Excel a gente utilizava para montar os relatórios, o Outlook para prestar suporte, responder e-mail. Aí depois nós colocamos o GLPI, sentimos uma dificuldade muito grande de fazer os usuários utilizarem por causa do portal, tivemos alguns problemas também. O Spiceworks também chegamos a utilizar, é uma solução boa, mas o Spiceworks ele tenta resolver um monte de coisa e acaba não sendo tão eficaz na parte de Service Desk. Então a gestão de chamados não é tão eficiente assim. E nós percebemos que mesmo utilizando várias soluções, nós continuávamos com um processo muito longo. Tinha que falar com muita gente para saber qual que era o status de uma demanda. Era muito difícil saber se a coisa foi resolvida, se não foi, e como ela foi resolvida. Isso fazia com que a gente perdesse tempo. E tempo é dinheiro. As informações continuavam espalhadas em vários lugares, nós não tínhamos nada centralizado e a comunicação era muito difícil. Diante desse cenário, nós fomos atrás de solução, nós corremos bastante até encontrar o Gira. E o Gira, junto com o Confluence e o HipChat, foram as soluções que permitiram que a gente colocasse em prática a nossa filosofia, a nossa forma de funcionar, ideias que nós já tínhamos. Na primeira semana decorrente da implantação, nós tivemos 38% de aumento de produtividade. Isso quer dizer que você vai ter se você implantar? Não. Você pode ter mais, você pode ter menos. Mas foi um indicador que foi totalmente atrelado à ferramenta. 38% de aumento de produtividade é algo significativo quando você fala de um Service Desk, que veio decorrente do tempo que a gente perdia para preencher relatório, do tempo que a gente perdia para entender onde as coisas estavam, do tempo que a gente perdia lançando o chamado. Fora a quantidade de coisas que a gente queria colocar como SLA, portal do cliente, e não tínhamos antes. Nós tivemos muitos comentários positivos do cliente, o que é excelente quando você oferece um portal para ele que ele pode interagir. Pela primeira vez, nós tínhamos a documentação fácil, acessível e centralizada em um único local. Na primeira semana que eu comecei a ajudar as pessoas no Atlassian Answers, eu fiquei em primeiro lugar, e no primeiro mês também. Hoje eu tenho mais de 7.500 pontos, o que me fez entrar na Community Champion e uma das referências em Gira aqui no Brasil. E eu quero te oferecer hoje a oportunidade de reinventar seu Service Desk a um custo baixo. Eu vou precisar do seu tempo.
Isso, seu tempo. Vai precisar do seu tempo para você ter sua primeira versão com o Jira Service Desk. Se você ainda não está convencido, deixa eu te mostrar algumas coisas antes de você continuar nessa aula aqui. O Jira tem esse portal, ele é integrado com a base de conhecimento. Você configura exatamente quais são as requisições. E configurei aqui as seguintes requisições: dúvidas sobre algo, reportar um problema de sistema, convidar o CEO para um cafezinho, solicitar ajuda da TI. Você vai poder configurar exatamente quais são as requisições do teu catálogo de serviço aí dentro. E existe um painel que eu vou mostrar no decorrer da aula, que o cliente pode acompanhar os chamados, cancelar as solicitações dele, reabrir o chamado. E é assim que funciona a integração com a base de conhecimento. Você vai reportar um problema e ele sugere um assunto. Ele sugere um conteúdo que resolva aquele problema para evitar que o cliente abra o chamado. O workflow é configurável. Você pode desenhar exatamente como você quer que a demanda corra dentro do seu Service Desk. Você começar a fase em aberto, depois para fazer, em andamento, e obrigar a preenchimento de algumas informações. Por exemplo, só pode fechar o chamado se a forma como ele foi resolvido estiver preenchida. Isso é um exemplo. Isso são condições e validadoras que você pode colocar no teu Service Desk, no teu workflow dentro do Jira. E algumas automações, por exemplo, quando você joga para guardar no cliente e o cliente não interage com você por um determinado número de horas, ele vai para a fase sem resposta, avisa o cliente por e-mail que ele precisa interagir, que está faltando, e que caso ele não interaja nas próximas Y horas, ela vai ser fechado, o chamado vai ser fechado. E aí, se ele responder, ele já volta para a equipe. Se ele não responder, ele fecha automaticamente e marca que foi encerrado por inatividade. Então são coisas que você pode fazer dentro do Jira. Por que Jira? Relatórios. Nossa, como é bom ter relatórios e poder tomar decisões de forma eficiente. Tive um mau dia, eu tive um bom dia. Como saber? Eu olho para o meu criado tivesse resolvido. Então posso ver aqui que tiveram mais chamados criados do que resolvidos, mas não foi necessariamente mau dia, porque houveram demandas acima da média. Eu cheguei no topo do meu resolvido, a minha capacidade máxima de entrega. Então consigo usar a ferramenta para saber se eu sou subcontratado ou sobrecontratado. E isso vai me dar uma noção de planejamento de equipe. Eu vou poder ter informação para defender, junto com a diretoria, a um aumento de equipe, de funcionários, ou planejar estrategicamente como é que minha empresa de Service Desk vai atender mais 10 clientes com a equipe que nós temos hoje. Não confie apenas na minha palavra. Veja o que Rafael Bernardi, nosso cliente e parceiro, falou acerca da implantação e do projeto que conduzimos lá. Olá, aqui quem fala é Rafael Bernardes, eu sou diretor da Bernardes Treinamentos Online e eu queria aqui deixar o meu testemunho para você que está contratando a equipe do Lamec, da Diferencial, ou está fazendo um treinamento com eles, deixar o meu testemunho e contar um pouco do que aconteceu comigo com essa jornada que a gente tem junto, que ainda tem muito caminho pela frente. Bom, eu conheci o Lamec e ele logo me apresentou a ferramenta de Help Desk, Service Desk, né? Completa, na verdade agora eu uso o pacote completo, que é o Jira, e a princípio ele foi falando empolgado, ok e tal, muito legal, cheio de benefícios, cheio de recursos, e você fica assim meio, caramba, será que eu preciso de tudo isso? Eu tô com a ferramenta aqui, está funcionando, e eu utilizava a mesma ferramenta que ele utilizava anteriormente, só que tanto o Lamec quanto a equipe dele tem um jeito de te apresentar a solução. Eles vão com calma, não é aquela coisa forçada. Eles vão com jeito, vão te mostrando por A mais B. E chega uma hora que não dá mais para ficar brincando, não dá mais para usar qualquer ferramentinha. Eu vou usar aquela ali que é open source. Vou usar essa aqui. Aí a primeira coisa que o pessoal fala é a ferramenta que é open source. Cara, mas olha só, você tem que saber que, além de simplesmente abrir e fechar chamados, tem que ter uma gerência, uma gestão da qualidade, das avaliações, tem que ser fácil trabalhar em equipe, a tela, o front-end para o usuário e para a sua equipe precisa ser algo simples, não pode ser aquela coisa horrorosa que cheia de tabela, cheia de informação, troço feio, aquilo não funciona, tem que ser algo claro, simples de se trabalhar, simples de se manter, e é aí que o Jira entra, e é aí que não só a ferramenta, porque muitas vezes a ferramenta não faz tudo, tá? A equipe da Diferencial entra, eles entram amparando e modelando esse tipo de ferramentas, tá? E N outras que eles devem trabalhar para você. Ele molda a ferramenta para o seu negócio, não é você que tem que se encaixar naquele troço quadrado que é aquela ferramenta, não. Eles moldam para você a ferramenta de forma que fique simples de implementar,
manter, ok? E até mesmo recuperação em caso de problema, desastre, algum outro problema desse tipo. Eu recomendo fortemente. LAMEC é uma pessoa super séria, super comprometida. Eles são comprometidos demais com datas, prazos, cronogramas, planos, são muito comprometidos e é raro você ver eles cumprindo algo e assim, eu nunca vi, mas quando chega perto e alguém percebe que ou por problema da situação ou por culpa do cliente, muitas vezes foi meu problema, eles já vêm comunicando antes para a gente já tratar, então vamos botar a reunião para lá, para cá, vamos acertar isso aqui, vamos botar um contorno aqui. E ele vai te passar esses métodos. Então, aqui na Bernardes Treinamentos Online, nós implementamos a solução de Helpdesk, que é o Gira, que ele colocou pra gente. Assim, colocamos tudo completo agora, a gente tem um pacotinho completo. Porém, não fica firmado só na tecnologia, porque amanhã pode ser outra. Amanhã pode ser outro nome. O importante é você ter pessoas que você pode contar, que você possa ter um suporte, ter uma consultoria e ter um amparo para qualquer ferramenta que você vier a implementar, através de métodos ágeis, através de boas práticas de mercado. E isso é o bom dessa equipe do LAMEC da Diferencial TI. Eu, Rafael Bernardes, deixo aqui minha recomendação. Tenho certeza que você vai ser tão feliz quanto eu estou sendo nessa parceria com essa equipe da Diferencial. E muito obrigado, LAMEC, aí, por ter dado aquela empurrãozinho, vamos, que realmente a ferramenta é boa, o método está muito bom, minha equipe está super satisfeita. Obrigado, fica com Deus. Até a próxima. Então eu espero que você esteja convencido. Se você não está convencido, eu recomendo você ver um vídeo que vai surgir aqui e um artigo que eu vou deixar na descrição. Mas se você entende que você precisa começar a ter um Service Desk mais eficiente, que você precisa controlar rápido o SLA, ter relatórios, ter fila e oferecer ao teu cliente um portal amigável, então eu te convido a assistir o resto da aula. Nós vamos começar o Gira Express. Você vai aqui acessar o site da Atlassian e você vai clicar em Try. O site da Atlassian é www.atlassian.com. Você vai em Try. E aí você vai escolher, tem várias soluções aqui. O Trello. Mas você vai no Gira Service Desk, ok? Try Cloud. Gira Service Desk, mais base de conhecimento. E aí você vai escolher o seu site, qual vai ser o nome do seu domínio. Vamos lá, vou escolher aqui, próximo nível. E vou colocar aqui a senha. Isso aqui é que eu já tenho conta Atlassian. Se você não tiver uma conta Atlassian, você faz o login e tudo ok. Aí você clica em Start Now e aí vai carregar. Enquanto isso carrega, você pode assistir um vídeo e aqui você vai escolher o seu idioma, tá? Aqui você não está escolhendo ainda o idioma do sistema, você está escolhendo o idioma que seu usuário prefere visualizar. Vamos escolher o avatar, vou escolher aqui o lenhador. Lenhador está na moda e próximo. E aí você tem três opções aqui. Você vai poder criar alguns dados de exemplo, criar um novo projeto e importar outra ferramenta. Vamos criar dado de exemplo aqui. Vamos escolher esse aqui, balcão de serviço de TI. Pode colocar de exemplo mesmo, que a gente vai mexer em algumas coisas antes. E aí esse aqui é só para o primeiro teste mesmo, o primeiro projeto que você precisa ter. Não precisa se preocupar em configurar o projeto certo agora não. Você pode configurar múltiplos projetos dentro do teu Service Desk. Ok? Tá aqui o seu projeto de exemplo, tá? Aqui vão ter filas, clientes, relatórios, outras opções. Nós vamos navegar por algumas dessas. Mas antes eu quero que você entenda, aqui na barra superior, para você se localizar, a primeira coisa que você precisa fazer dentro do Gira é se localizar. Vamos se localizar. Aqui na parte superior esquerda você vai ter menus de navegação, painéis, onde você vai ver dashboards. Se você não sabe o que eu estou falando, assista o vídeo de dashboards que vai aparecer aqui. Projetos. Projetos são seu Service Desk, projeto de implantação de AD, projeto mesmo. Itens são tarefas, chamados, coisas que você vai poder pesquisar aqui. E aqui você cria novas pendências. Aqui a navegação do local do projeto, na sidebar. E aqui na parte superior você tem a administração do Gira. E você vai aqui em sistema, para a gente mudar o idioma do sistema, a linguagem de indexação. Você vai aqui em editar configurações. Pode ver que a linguagem de indexação aqui está como inglês.
e nós vamos mudar para português. E a linguagem padrão você vai mudar para português Brasil e você vai salvar. Ao final disso ele vai pedir para você reindexar, você reindexa, tá? Feita a reindexação, você vai deixar reindexando. Quando terminar, em alguns momentos o Gira vai pedir para você reindexar e aí você aceita a sugestão e vai lá e reindexa, tá bom? Feita a reindexação, você vai aqui em projetos e vai criar o seu projeto de verdade agora. Então tem mais opção, tá vendo aqui? Você tem o básico, que você pode utilizar para o seu setor de TI, pode fazer para um RH que vai fazer uma seleção de funcionários. Esse atendimento ao cliente é para quem é de software house. Esse balcão de serviço é para quem é de infra pura. Então cada um já vai vir com algumas predefinições. Então vamos selecionar aqui o balcão de serviço de TI. As atividades que ele vai trazer são essas aqui, ó. E você vai colocar aqui o nome do teu Service Desk. Vou colocar suporte em TI. E aqui eu vou colocar ticket. Que isso quer dizer que as próximas atividades vão ser ticket 1, ticket 2 e por aí vai. Com o seu projeto de suporte em TI criado, quando você for aqui em fazer uma solicitação, você vai encontrar exatamente o portal do cliente, ó. Obter ajuda da TI e tal. Solicitar um telefone de mesa. São sugestões que ele traz aqui. Você pode apagar isso tudo e transformar do jeito que você quiser. A gente vai ver isso como fazer aqui. E aí tem aqui as opções, ó. Obter ajuda da TI, se você clicar vai ter o formulário lá de ajuda da TI, tá tudo aqui em português já, tá vendo? Isso aqui é o acesso que seu cliente vai ter. Aqui seu cliente vai poder ver os chamados dele, os chamados que ele tem aberto. Tá aqui o status dele, ó. O que eu estou vendo. Chamados abertos, ok? Aqui seu cliente vai poder ver as solicitações dele, ó. E ele vai ter aqui os chamados abertos. Aí quando ele clicar aqui em meus chamados, vai listar todos os chamados que ele já abriu, tá vendo? Ticket 1 aqui, foi um chamado de aberto de exemplo aqui do projeto suporte em TI. Tá aqui o chamado, essa é a visão que o teu cliente vai ter. Ele vai poder cancelar a solicitação aqui, já poder resolver essa pendência, ou ele mesmo pode escalar aqui no workflow padrão. Isso tudo é parametrizável, você pode mudar. Então, você quer orientar teu cliente a utilizar o portal? Você pega esse link aqui, põe dentro do teu site, esse link aqui, e ele vai abrir assim, ó, para o teu cliente. Então essa é a visão do cliente. Esse aqui você pega esse link, põe no teu site e ele vai abrir direto nessa tela, tá? E aí ele vai poder abrir as solicitações. Você pode navegar aqui, dar uma mexida, dar um pause aqui no vídeo, dar uma mexida aqui nas opções que você tem. Vão ser as opções que o teu cliente vai ter no suporte, ok? E ele vai poder abrir chamado assim, ó, obter ajuda da TI. Então vou colocar aqui, meu notebook não está funcionando como esperado. E vou criar. Aqui o chamado foi aberto, eu como cliente posso acompanhar. E aqui todas as minhas solicitações vão estar aqui. Aqui eu estou aguardando pelo suporte e aqui eu também estou aguardando pelo suporte. Deu para entender até agora? Então esse é o portal do cliente, você já está com o ambiente pronto para usar. Agora como é que você usa? Vamos aqui. Fechar isso aqui, vamos voltar nas configurações aqui. Então eu abri um chamado agora como um cliente. Como é que eu atendo aquele chamado? Então eu vou aqui em filas, ele vai ter algumas filas sugeridas aqui, e aqui está a fila do tudo aberto. Tá vendo aqui meu notebook não está funcionando devidamente. Aqui tem um tempo de resolução esperado, de 8 horas. Aqui tem a chave do chamado. Eu posso clicar aqui, e aí eu vou abrir a atividade. Essa aqui é a telinha da atividade. Então estamos aqui na atividade, que foi aberta, e vamos entender como é que funciona. Então, antes de entender esse menu daqui de cima, vamos começar aqui embaixo. Detalhes do item, qual é o tipo, é uma solicitação de serviço, que eu escolhi a opção obter ajuda de TI, então ele já entendeu aqui que é uma solicitação de serviço. A situação começa por aguardando pelo suporte, prioridade aberta foi a medium, a gente tem como mudar isso aqui também. Resolução não resolvido. SLA, ele traz um padrão aqui, 4 horas até a primeira resposta, 8 horas até o tempo de resolução. Aqui a descrição, não tem nada aí, mas se o usuário tivesse colocado informação teria aqui, ou no corpo do e-mail também. Aqui foi a pessoa que abriu, como eu abri como administrador foi meu nome mesmo, mas poderia ser um usuário. Aqui quem é o responsável, não tem ninguém, eu vou delegar para mim. E aqui, ó, comentários. Eu posso comentar com o cliente dizendo: olá, sua demanda
foi recebida e está sob análise da nossa equipe. E aí eu compartilho com o cliente. Aí isso vai gerar aqui um e-mail para o cliente e vai ter um link para ele acessar o portal. Ele pode também responder por e-mail, vai dar no mesmo. E à medida que o cliente for comentando no e-mail no portal, vai aparecendo para você aqui. Se você quiser comentar internamente com a equipe, você vai aqui e comentar internamente com a equipe. E aí o cliente não vê, só a sua equipe. Bem óbvio, né? Você pode adicionar anexos aqui em cima. Pode arrastar os anexos para cá. Assim como os comentários, você pode compartilhar com o cliente ou não os anexos. E é isso. No primeiro momento é isso. E como é que eu mudo de fase? Então eu vou começar a atender. Eu posso colocar aqui em progresso. Sou eu mesmo. Eu posso comentar com o cliente ou alocar para alguém da equipe. E aí eu uso o arroba. Pode ser o arroba Felipe. Se Felipe estiver cadastrado como usuário, o chamado está com você. E iniciar o progresso. Felipe vai trabalhar na atividade e quando ele finalizar ele vai marcar aqui resolver esta pendência. E aí ele vai marcar como concluída. Eu vou te ensinar a limpar essas opções aqui. Tá vendo que apareceu undo, decline. Eu vou te ensinar a como limpar isso aqui. Vou marcar como concluída. E vamos responder para o cliente. Olá, caro cliente. Seu problema foi resolvido. Pronto, bem simples. E aqui, ó, tempo de encerramento até a resolução, surgiu um novo workflow, que é o seguinte. Ele resolveu, ele quer uma validação do cliente. E aí ele espera um tempo até, senão ele fecha automaticamente. Mas eu posso também fechar aqui, se eu não quiser esperar o cliente. Isso tudo que eu falei é uma forma padrão como ele vem configurado, mas você pode mudar tudo isso, ok? Então nós já vimos como criar o seu projeto, como o cliente abre um chamado e como você resolve aquele chamado, como você trabalha naquele chamado, sua equipe, ok? Então vamos ver. Além disso aqui, ó, você trabalhar, você tem outras filas aqui. Dá uma navegada nessas filas. Elas já estão pré-prontas e elas podem te ajudar muito no trabalho do dia a dia. Cada uma delas, mas tudo aberto, são todos chamados que foram abertos no teu Service Desk. Itens não atribuídos são chamados que não estão com o campo responsável preenchido. Atribuídos a mim são chamados atribuídos ao usuário logado. Esperando por mim são chamados atribuídos ao usuário logado que estão aguardando pelo suporte. E por aí vai. Você pode navegar para entender melhor como é que eles funcionam. Mas vamos ver outras coisas aqui. Como que você convida os usuários para dentro da tua base? Aqui, ó, clientes. E aí tem alguns de exemplo aqui, mas você pode adicionar os clientes direto aqui. Ou você pode adicioná-los, os usuários de dentro de organizações. Podem ser empresas ou setores. Então vou colocar aqui a empresa Mangue Bike, a empresa Contoso, a empresa Oliver Pescados. E agora dentro dessas empresas, da Oliver Pescados, eu posso adicionar clientes. lamec@oliverpescados.com.br. E aí vai ser disparado o e-mail de convite. Vou colocar aqui felipe@oliverpescados.com.br. Você pode também copiar e colar do Excel separado por vírgula que ele vai interpretar. Aqui, Mangue Bike, vou adicionar cliente aqui, vou colocar aqui oliveira@manguebike.com.br. O que é que eu estou fazendo aqui? Quando eu fizer isso, toda vez que esses caras abrirem chamado, ele já vai alocar a organization e eu vou poder depois filtrar todos os chamados abertos pela Mangue Bike. Não é legal? Então, Contoso, Mangue Bike e Oliver Pescados. Ok, está cadastrado aqui. Entendeu como é que cadastra os clientes dentro do teu portal? E mais uma dica sobre esse assunto de clientes é que quando ele te ligar e você quiser abrir um chamado em nome dele, você pode vir aqui, ó, fazer uma solicitação, escolhe qual que é. O cara quer configurar uma VPN, por exemplo. Você vai aqui configurar a VPN para o escritório. Então a situação é, ele te ligou lá, você identifica quem é. Então, a LAMEC da Oliver Pescados. Você já procura aqui, abrir esta requisição em nome de... E aí você vai colocar, qual que é a questão? Você precisa de uma VPN de acesso remoto. Então vou configurar o acesso remoto para o funcionário. Quem é o funcionário? O Mário, ok. E aí, você pode colocar mais alguma descrição, pode ser, por exemplo, você pode colocar aqui qual a justificativa do acesso remoto, e aí colocar aqui XPTO, se for o caso.
E aqui tem uma opção, compartilhar com Oliver Pescados, solicitação privada. Compartilhado com Oliver Pescados, todo mundo da Oliver Pescados vai poder acessar. Solicitação privada, não, só aquela pessoa vai poder acessar. Então ela escolhe se ela quer uma solicitação que já envolva a empresa inteira ou uma solicitação privada, ok? Vou deixar compartilhado aqui e vou criar. E aí está aqui o chamado aberto da Oliver Pescados. E é assim que você vai abrir os chamados em nome de um usuário. Vai chegar o e-mail para ele, você vai começar a tratar o ticket e pronto, ok? Bem, é isso. Você já pode ter o Gira em prática no seu Service Desk. Se tem alguma dúvida, deixe um comentário. Eu vou responder na medida do possível.